Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar esse material aqui, que é Coleção Clássica Marvel, volume 13, Homem de Ferro volume 2, material em capa cartão, papel offset colorido, com 128 páginas, reunindo as edições originalmente publicadas em Tales of Suspense 47 a 53, com roteiros do Stan Lee. Só aumentar um pouco a luz aqui. Roteiros do Stan Lee, arte de Don Heck e Steve Ditko. Bom pessoal, muita gente fala que essa fase do Homem de Ferro não é lá muito boa, que os melhores materiais dessa época são Thor, Quarteto Fantástico e Homem-Aranha e o Hulk ali. Mas eu fui para olhar essas histórias e sim, o texto é muito datado, tem muito daquela novela dos anos 60, de que sempre aparecia um personagem impossível na história, o Homem de Ferro vai lá, toma uma surra, depois volta e consegue vencê-lo. Mas vamos lá, vamos falar das histórias. Abrindo aqui, o primeiro vilão é o Derretedor. O Homem de Ferro ainda usa nessa história a armadura dourada dele. Uma história divertida. A arte aqui, eu acho que, se eu não me engano, é do Don Heck ainda, vou mostrar pra vocês. Uma arte muito boa. Não, o desenho é do Steve Ditko e a arte final é do Don Heck. A arte das histórias do Homem de Ferro é muito boa, considero algumas das melhores artes da coleção clássica Marvel. Aqui, ó, para vocês darem uma olhada, ó. Eu particularmente acho uma arte muito bonita. Eu não sei porque que o pessoal não comenta isso. Eu achei muito divertido, e o legal é que as soluções para o Homem de Ferro vencer os vilões são muito inteligentes, apesar de ter esse clichê de apanhou ou perdeu. Outro tópico importante que eu tenho que abordar aqui com vocês é o fato de que esse volume ele é importante historicamente porque é nele que surge a armadura vermelha e dourada. Aqui é na segunda história, que é a Tales of Suspense 48. E é uma história muito boa. O Homem de Ferro vai lidar com um personagem que faz voodoo. Eu achei muito divertida. Mas a mais criativa, na minha opinião, é a Tales of Suspense 49, onde a gente vai ter um crossover com o Anjo dos X-Men. Aqui o personagem vai estar maligno devido a uma explosão e o Homem de Ferro vai lidar com ele. Uma história que eu gostei bastante, mas a minha favorita mesmo, assim, a que eu mais gostei, ainda tá pro final. A gente tem o primeiro confronto contra o Mandarim aqui, que é o maior antagonista do Homem de Ferro. Infelizmente o MCU não fez um trabalho de mostrar isso, o que é uma pena. Mas aqui a pancadaria é boa e o mais legal é que o Homem de Ferro não ganha. Essa história, nem o Homem de Ferro nem o Mandarim, ambos saem perdendo. Isso é muito interessante. Eu só não gosto muito do visual do clássico do Mandarim, é meio feio mesmo. Tem o Espantalho, clara cópia do vilão lá do Batman, em visual, mas não em poderes e habilidades. Particularmente eu achei bem qualquer coisa a história do Espantalho, mas a partir da Tales of Suspense 52 vai até 53, a gente tem umas histórias muito boas que envolvem o Dínamo Escarlate e a Viúva Negra. Aqui, a história que dá capa para essa edição. É uma história muito boa, tem todo aquele envolvimento da Guerra Fria. É uma tramazinha muito legal, muito divertida de acompanhar.
eu gosto bastante dessas histórias mais clássicas assim. Tem um ritmo meio rebuscado, mas a leitura é divertida. Eu gostei muito dessa edição, vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que vale pelo contexto histórico, né? Muita gente menospreza o Homem de Ferro, mas particularmente vou ser bem sincero com vocês, isso aqui está até um pouco acima das histórias do Demolidor dessa época, pelo Stan Lee. Os roteiros eles têm um teor mais político e tem um humor também muito mais divertido, não é aquele pastiche de Homem-Aranha que o Demolidor dessa época é. Então, aqui, por exemplo, gosto muito das cenas de ação, o desenho do Steve Ditko aqui é muito bom. Na minha opinião, é o segundo, divide ali até o top 1 com o Jack Kirby na época. Querendo ou não, o traço do Steve Ditko é muito legal, muito fluido. Que nota eu dou para essa edição, gente? É um 8 muito honesto. São histórias muito bacanas de acompanhar, você não tem todo aquele aparato tecnológico ainda. E querendo ou não, nessa época, a tecnologia ainda não tinha feito vários avanços igual hoje em dia. Então, muito da ficção científica, às vezes até soluções mirabolantes, ganham uma certa carta de alforria para poder correr pelas histórias. Isso é legal, isso é bom. E o mais interessante para mim nesse encadernado aqui é que, querendo ou não, você tem ali o teor político da época muito virado para a Guerra Fria. Então você vê que os vilões, por exemplo, são sempre propagandas ali de inimigos políticos. Por exemplo, Mandarim é um chinês, e na época a China comunista e tudo mais, você tem todo aquele choque. O Dínamo Escarlate, a Viúva Negra, espiões russos. O Espantalho, o plano dele é vender para um país que é tido como socialista planos militares e por aí vai. Isso é muito interessante. Eu acho que é uma coisa assim que é de se considerar o contexto da época. Você acaba até se divertindo no como certas histórias são propagandas políticas e hoje em dia as posturas de alguns personagens mudou perante a evolução ideológica até e de panorama político de hoje em dia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acham dessas histórias, se vocês acham que vale a pena. Falem aí mais qual outro personagem vocês querem que eu traga pra cá pro canal. Eu ainda não li os Vingadores dessa época, por exemplo. Não li o Hulk, não li. Capitão América também. Eu só fiquei refém mesmo. E os X-Men. São só esses 4 títulos que eu não trouxe ainda pra cá pro canal. Então é isso, gente. Valeu, obrigado e tchau, tchau.